Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. Dando sequência na série Doenças Crônicas, hoje vou falar da hipertensão arterial sistêmica, a hipertensão na pessoa idosa. Tá, gente? Então, assim, com o passar dos anos e a chegada do envelhecimento, nós temos que as paredes das artérias elas se tornam mais rígidas, enrijecidas, e com isso o coração ele tem que fazer mais força para mandar o sangue para todo o nosso organismo. Além disso, a resposta do organismo que está mais envelhecido diante das ocorrências de alimentação inadequada, de não prática dos exercícios, faz com que o paciente, a pessoa idosa, tenha índices de pressão arterial mais elevados. Então, a idade é sim um fator para hipertensão. Diante disso, como podemos minimizar, melhorar essa condição para a pessoa idosa? Diante de alguns cuidados que vou dizer aqui. Um deles é você saber de antemão se a pessoa tem hipertensão ou se ela não tem. Tendo hipertensão, é necessário ser aferida a pressão arterial diariamente. Porque somente através da medida nós vamos ter certeza se a pessoa está com a sua pressão arterial controlada naquela ocasião. E a melhor forma de se fazer isso é através da medida com o esfigmomanômetro. Ai, que nome grande, o que é isso? Traduzindo, é o aparelho que se coloca no braço, né, que é o esfigmo, e o estetoscópio, a maneira como é aferida a pressão arterial nos hospitais, nas instituições de saúde, de uma maneira mais confiável. Por quê? Os medidores de pressão arterial automáticos, eles não conferem muita segurança no valor apresentado. Então isso é primordial que seja feito num estabelecimento onde haja profissional capacitado e com esse tipo de aparelho. Mas é um cuidado fundamental para a pessoa que é hipertensa. Além disso, preferencialmente deve ser aferida a pressão no mesmo horário, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, e anotado, porque a gente acaba esquecendo o valor que a pessoa tinha ontem, do valor que a pessoa tem hoje. O valor da pressão arterial também é bem personalizado, individualizado. O que é hipertensão para uma pessoa, para outra pode não ser. Então eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa que é hipertensa, às vezes para ela, 16/9 é um valor normal. Porque hipertensão é quando ela tem 22/11, né? Então o coração dela cicla conforme uma pressão bem mais alta. Nesses casos, nós não podemos deixar a pessoa com 12/8. E por que não? Porque descompassa o ritmo que o coração dela trabalha. Ela já tem um ritmo diferente. Por isso é tão importante, quando você está cuidando de uma pessoa que é idosa, ou mesmo até que nem seja idosa, você saber qual é a base da pressão arterial dela, né? Qual que é o valor que costuma ficar a pressão arterial. E com base nisso,
você vai poder saber se ela é hipertensa ou não. Tem pessoas também, né? Nós dizemos que 10/6 seria uma pressão normal, né? Então quem tem 9/6 seria hipotensão. Mas às vezes para essa pessoa 9/6 é o ideal, é normal, é o que o coração dela está acostumado a trabalhar. Então isso é fundamental. Medir sempre no mesmo horário, com um aparelho tradicional, que não seja automático, e também observando qual é o parâmetro de pressão arterial desta pessoa, ok? Então isso é importantíssimo. Outra coisa, saber quais são os medicamentos que essa pessoa toma para a hipertensão. É um medicamento? São 2, 3 associados? E esses medicamentos estão na validade? Quantos medicamentos tem em cada caixa? Para quanto tempo dá? Porque se você está cuidando da pessoa, você tem que providenciar a compra ou pegar na unidade básica de saúde de forma gratuita. Agora, se você não controla quantos tem na caixinha, acaba e a pessoa não tem a medicação para tomar, precisa entender que ela vai apresentar pico hipertensivo se ela não tomar medicação. Então, gente, não tem essa. Acabou o medicamento ontem, o médico dela tá marcado só para semana que vem para pegar outra receita. Vai ter que dar um jeito. Ela não pode ficar sem tomar o medicamento todo esse tempo. Mas a situação é que ela toma 3 medicações para pressão. É uma dessas que acabou. Então eu vou esperar porque ela tá tomando as outras 2, não vai fazer diferença. Não, gente, faz diferença, porque essas medicações, elas são associadas. Tomar 2 ou uma não vai causar o efeito esperado, não vai baixar a pressão. Por que se toma 3? Por que são associadas? Porque uma é diurético, então vai agir fazendo a pessoa urinar mais. A outra vai agir na parede da artéria para aumentar a elasticidade. A outra vai realmente baixar a pressão. Então elas funcionam num conjunto de 3. Se você dá uma ou 2 porque acabou a medicação, você não vai ter o mesmo resultado. E isso pode levar a pessoa a quadros hipertensivos. Então, muito cuidado com isso. Tem que saber, tem que explicar bem. E precisa medir a pressão, porque pode acontecer da pessoa estar hipotensa, com a pressão baixa naquele dia, e você tá dando antihipertensivo para ela. Então vai ficar mais baixa ainda a pressão da pessoa e ela pode ter um choque cardiogênico. Então, mediu a pressão, tá baixa, por exemplo, quanto? Né? A pressão dela é sempre 14/9. Hoje tá 11/6, 10/6. Eu posso dar o antihipertensivo? Melhor não. Tem que passar pelo médico. E por falar em médico, a pessoa que toma medicação de uso contínuo para hipertensão, ela precisa passar no médico uma vez a cada 30 dias, uma vez por mês. Por quê? Precisa renovar a receita e o médico precisa ver essas alterações. Outra coisa, medir a pressão, pronto, tá boa, tá normal, dá para dar o remédio. Mas, gente, anotem quanto foi ontem a pressão, quanto tá hoje, porque somente com esse evolutivo que você pode afirmar para o médico na consulta que o remédio não está fazendo efeito, ou que ela está ficando hipotensa, tá baixando muito a pressão. Então isso é de suma importância. Outra questão que as pessoas têm muita dúvida já está tomando medicação antihipertensiva para baixar a pressão. Agora ele não pode ir na churrascaria e comer carne à vontade, com aquele sal grosso em cima e ainda com cerveja? Não, gente, não pode, porque você vai causar uma descompensação, mesmo tomando a medicação. A medicação, ela está sendo administrada
com aquele valor de pressão. Se subir muito, ela não vai dar conta. Então, vai ter uma crise hipertensiva. Precisa continuar mantendo a dieta correta, sem gordura, com baixa quantidade de sal, não tomar bebida alcoólica. Então, todos esses cuidados, eles devem ser mantidos mesmo sendo tomada a medicação. Outra dúvida, mas agora a pressão dela tá normal, 12/8, tá sempre mantendo assim. Eu não vou mais dar o remédio da pressão. Não, gente, a pressão tá nesses níveis normais porque tá recebendo a medicação. No momento que para de receber, a pressão volta a subir. Não é uma medicação que tratou e acabou. É uma doença crônica. Crônica significa para a vida toda, não é curável. Então precisa ter os mesmos cuidados sempre. Outra coisa importante também. É que a pessoa passou nervoso e a pressão dela subiu. Então, existe isso. É fato ou é fake? É fato, né? Quando nós passamos por uma situação estressante, é comum nós termos um pico de aumento de pressão, né? Uma hipertensão. Mas quando é por estresse, geralmente é a pressão sistólica que está aumentada. O que é sistólica? Não sei. É a pressão máxima, né? A pressão maior. Então vamos lá. 13/8. Sistólica é 13. 8 é diastólica, né? A máxima e a mínima. Tem gente que gosta de falar assim. Então é quando a máxima fica muito alta, a mínima está dentro dos valores que a gente compreende como normais. Então pode ser que a pessoa tenha passado uma situação estressante e subiu desta maneira. E aí o que eu faço? O ideal é encaminhá-la ao médico, para o médico fazer uma medida de pressão lá, para ver se é isso mesmo, se a mínima não está alta também, e se não precisa entrar com às vezes um ansiolítico, um calmante, uma medicação que vai promover o relaxamento da pessoa e não um antihipertensivo. Então são muitas situações, por isso é tão importante quem está ali cuidando da pessoa idosa hipertensa que tenha essa visão, né? Não é só chegar na casa, oi, tudo bem? Também né? Chegar com toda essa simpatia faz parte, tudo bem. Mas você saber olhar os pontos certos, né? É diabética? Quanto está a glicemia capilar? É hipertensa? Quanto está a pressão hoje? Eu cheguei para cuidar dela hoje. Quanto está a pressão dela? Né? Ninguém mediu, então deixa eu medir. Né? Eu não sei medir. Então quando que nós vamos levá-la na UBS? O pessoal da UBS pode vir aqui? Porque existem as visitas domiciliares. Então, esse esclarecimento que é necessário, né? É preciso dizer, contar na UBS, olha, a pessoa é hipertensa, faz uso de medicamento, só que assim, a gente não sabe medir a pressão, né? Sabemos que aquele aparelho digital não é confiável, então assim, podemos trazê-la aqui? Tudo bem, pode trazer. Ou então, ela é acamada, não temos como trazer. Tem a possibilidade de estar alguém indo lá medir? Então, isso, gente, é responsabilidade com a vida da pessoa idosa que está sob os seus cuidados, tá bom? E a prática de exercícios. Eu sei que lidar com a pessoa idosa é complicado, né? Eu mesma já tive dificuldades inúmeras, né? De cuidar de paciente idoso, de pessoa idosa. Mas você tem que argumentar, né? A senhora, o senhor quer continuar vivendo, né? Quer ficar em casa, né? Porque a maneira é essa, controlando, fazendo tudo certinho. Senão descompensa e tem que ir para o hospital. Então, às vezes, diante de situações assim, a pessoa idosa, ela acaba entendendo que precisa fazer o cuidado, tá certo? Então, o que eu tinha para complementar a aula de hipertensão é isso que eu estou falando aqui. Quem não assistiu minha aula
de hipertensão, eu vou deixar um card aqui em cima, vocês clicam e entrem na aula de hipertensão para vocês compreenderem a fisiopatologia da doença. E por hoje é só, volto no próximo!